Oi, bom dia. Hoje, dia 18, é, além de estarmos iniciando o período de festividades do Diwali, né, que é uma festividade conhecida, o Festival das Luzes na Índia, a gente tem algo muito atípico acontecendo no céu, que são, que acontece é o seguinte, é uma rápida passagem de Júpiter em Câncer, tá? Pela constelação de Câncer. E isso deixa o Júpiter muito satisfeito, porque Júpiter gosta de estar em Câncer. Eu vou contar isso para vocês. Meu nome é Maria Brandão e eu sou estudante de astrologia védica. Júpiter vai fazer um movimento atípico, tá? E isso é ótimo para fazer a gente entender como vai ser isso quando ele estiver lá em Câncer no ano que vem, tá? Júpiter é um dos planetas mais lentos, ele costuma ficar, em média, um ano em cada signo, né, em cada constelação, e ele já estava 5 meses em Gêmeos, e agora ele resolveu dar uma aceleradinha, dar uma turbinada, dar um pulinho lá em Câncer, ficar um tempinho, cerca de uns 40 dias mais ou menos. Ele volta dia 5 de dezembro, retrógrado, para Gêmeos, e vai completar o ciclo de Gêmeos, né? E o que que isso representa, né? Isso representa uma amostra de como será Júpiter ano que vem em Câncer, que é uma maravilha, tá? E por que que o céu faz isso? Eu não sei, entendeu? Eu presumo que é uma generosidade sempre muito grande, né? De oferecer determinados benefícios para momentos em que a gente pode estar passando por algumas dificuldades. E os benefícios de Júpiter são expansão, boa sorte, conhecimento, sabedoria. Muito bem, vamos lá para a próxima página. Júpiter em Câncer, o signo da nutrição, ele fica bem confortável. E é quando os nossos padrões comportamentais, eles ficam conectados com a sabedoria e o conhecimento, ou seja, a gente fica disponível, a gente fica aberto e suscetível para o conhecimento. Então, isso realmente é muito benéfico, né? Para a sabedoria, né? E isso é muito maravilhoso, porque a gente consegue identificar o que a gente precisa mudar, transformar e abrir a mente para isso. Então, gente, aproveita porque é um período maravilhoso, tá? Isso começa a partir de hoje e vai até o dia 5 de dezembro. Só repetindo. E tem mais. Todo esse rolê de Júpiter, tá? De mudar de signo, mudar de casa, entendeu? Ele não muda de nakshatra. Olha que louco isso, né? Muito interessante. Eu cada vez fico mais fascinada com essas coisas do céu, porque ele está numa nakshatra chamada Purnavasu, tá? E continuará nela quando for para Câncer, e depois volta e fica um pouquinho até terminar todo o ciclo de Gêmeos, tá? Quando ele entrar em Câncer novamente, lá no ano que vem, ele ainda fica um pouquinho em Purnavasu, depois ele vai para outra que é Puxia, né? Mas isso a gente já conversa ano que vem, mas o que representa estar em Purnavasu? Purnavasu é uma nakshatra que está muito conectada com a purificação, com a renovação, com a possibilidade de fazer as coisas novamente, refazer as coisas, né? E isso é muito interessante porque me lembra muito a música do Gil, Gilberto Gil, que eu adoro, né? Refazenda, né? Então, tem ali esse processo de você é, esperar o tempo certo das coisas, mas eu vou chegar lá, tá? Purnavasu tem uma qualidade de renovação e purificação, é uma nakshatra regida por ele mesmo, pelo poderoso Júpiter, o Senhor Guru, né? E representa recomeços, e isso é tão maravilhoso que a tradição védica oferece o Festival do Vale exatamente nisso, nesse período, né? E eu vou falar mais sobre isso, mas calma, que eu fico fazendo as conexões e aí a minha mente quer ser mais acelerada do que a narrativa aqui. Então, deixa eu continuar na narrativa que tá legal, tá?
É, mas antes de falar de Diwali, eu quero lembrar uma coisinha, tá? Que sempre traz, que é Vênus e a Lua. Isso eu vou mostrar. Eu vou mostrar que fica melhor. Espera aí que eu vou abrir aqui. Muito bem, espero que estejam vendo, tá? E é o céu de hoje, tá? Aqui tem o céu de hoje. Sempre coloco no meu ascendente para poder ficar mais fácil de eu entender, tá? Então, o céu, vou botar aqui tempo real, tá ok, tá? Então, o céu de hoje temos a Lua sobre o signo de Leão, junto com Queto, e aqui temos, no signo de Virgem, temos Vênus. Então, o que que isso, na verdade, o que que eu quero dizer, né? Júpiter ainda está aqui em Gêmeos, tá? E aí a gente vai passar umas horas. Vamos aumentar as horas, porque nós estamos ainda em 9 horas, da manhã, então, deixa eu passar aqui para manual e aumentar as horas. 10 horas, ele continua em Gêmeos, e aqui já às 11 horas ele já passou, Júpiter já passou para Câncer, tá? Vou mudar aqui o ascendente, girar o mapa para cadê? Vou girar o mapa para Leão, não, né? Aqui não. Opa, desculpa. Aqui, girar o mapa para Leão novamente, né? E aí você já vê Júpiter em Leão. Então, isso vai acontecer a partir das 11 horas da manhã, tá? Por isso que eu corri para fazer esse vídeo para vocês. E o que que vai acontecer aqui? Essa lua que está a 28 graus, então vou botar um pouquinho mais de horas aqui, em 29, tá? Essa lua, ela já, daqui a pouquinho, pronto, girei. A partir das 14 horas, mais ou menos, ela já vai estar junto com Vênus, tá? No signo de Virgem. Então, o que que isso desperta na gente? Uma certa vontade de comer docinhos, porque Júpiter está aqui com câncer, tá? E que é um signo de nutrição, então ele é expansivo, fica confortável, então isso pode trazer para a gente uma vontade de comer docinhos. Eu, por exemplo, eu adoro ler, estudar comendo chocolate, né? E nem percebo, muitas vezes, o que eu estou comendo, né? Eu fico muito voraz com a vontade do saber, e isso representa ali o chocolate, eu vou comendo junto, né? Então, isso pode ser uma coisa que pode trazer alguns problemas futuramente, problemas de digestão, tá? Então, é importante a gente tomar cuidado com essa necessidade de saciar essa lua com esse Vênus aqui, tá? Nos pequenos detalhes de Virgem, na fragmentação que Virgem faz para poder aprender as coisas e fazer um processo de conhecimento, tá? Então, é isso que eu quis trazer para vocês, tá? Essa observação um pouco relacionada à nossa indulgência, né? Então, tomar cuidado com os docinhos e os chocolatinhos, que são deliciosos, mas que a gente pode ficar compulsivo e passar dos limites, tá? E também tem uma outra data muito interessante aqui, que está relacionada ao Shani Pradosha, tá? Que é uma coisa que acontece hoje. Isso acontece o seguinte: quando coincide o Sol nascer num sábado, né, que é hoje, né, e esse sábado ser o 13º dia lunar. Os dias lunares e dias solares são de uma contagem diferente, tá? E qualquer dia desse eu vou me arriscar a fazer um vídeo tentando explicar isso, porque eu levei um certo tempo para entender, mas enfim, resumidamente, quando acontece essa coincidência, tá? Esse sábado é chamado de Shani Pradosha, tá? E isso representa o quê? O 13º dia lunar está muito conectado com o senhor Shiva e sábado é o dia de Saturno. Existe uma relação forte entre Shiva e Saturno. A sugestão é:
olhar para as coisas que precisam acabar, para que outras surjam. Então, essa potência de Shiva, né? O período da faxina já foi aberto desde ontem, tá? Com o Sol em Libra. E hoje é para ir mais fundo nas faxinas, no desapego, fazer práticas para o senhor Shiva e para o senhor Saturno, solicitar resiliência para esperar o certo, o tempo certo do novo entrar na nossa vida. Pois com mais espaço liberado, que é o que a gente tem que fazer, o exercício agora, tanto de objetos quanto mental, né? Quanto mais espaço liberado, quanto mais a gente conseguir se liberar de padrões de comportamento baseados em crenças limitantes e essas coisas, tá? Mais a gente consegue fazer com que comemorar esse Shani Pradosh e aproveitar essa energia, que faz lembrar exatamente a letra da música do Gilberto Gil que eu estava mencionando antes, que eu já me antecipei, mas, enfim, que ele fala o trechinho, né? Enquanto o tempo não trouxer seu abacate, amanhã será tomate e a noite será mamão, refazendo tudo. É lindo, né? Porque a gente mergulha nesse processo, né? E fica um pouco ansioso que as coisas venham logo. Não, a gente tem que saber esperar, e é aí que entra o Shani Pradosha, que é aí que entra esse conhecimento de Saturno, né? Do que é Saturno. Porque a gente não deve carregar, se a gente desapega de alguma coisa, a gente ainda fica com um tempo ainda da energia daquela coisa, tanto mental quanto física, na nossa vida, né? Será que eu fiz certo? Será que é certo eu me desapegar disso? Será que eu não vou fazer, vou sentir falta, vou precisar em algum momento de determinado padrão de comportamento ou daquela blusinha, entendeu? Então a gente fica ainda nesse momento, então tem que assentar. As coisas precisam assentar, porque é dito que a harmonia de um graha ela acontece quando a gente assenta isso, né? A gente não tem arrependimentos do que passou, do que já foi e do que você desapegou. Não rola arrependimento, né? E isso é muito interessante. É, mantras para isso, peraí que eu vou parar de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E mantras para isso, todos os mantras para o Senhor Shiva, mantras para o Shri Rudra, quem quiser pode só ouvir, se não sabe, né, ainda cantar o mantra, eu não sei ainda, eu ouço. E Hanuman Chalisa sempre, tá? E estudar muito sobre o Senhor Saturno, tá? É dito que um Graha fica muito feliz, quando a gente estuda sobre as histórias dele, sobre o que acontece, né? Como foi montada toda essa história. Tem um livro maravilhoso que se chama-se A Grandeza de Saturno, e se alguém quiser, às vezes ele está indisponível, mas eu ainda não li esse livro, mas é um livro muito bom e eu deixo aqui a recomendação que foi passada pela minha professora. E o que mais que eu posso falar? Esperar o abacate amadurecer, né? Enfim, vamos para o Diwali, tá? Então, hoje, dia 18, é o primeiro dia da comemoração, é o dia de Dhanteras, tá? Representa o aparecimento do senhor Dhanvantari, que é o patrono da Ayurveda, que é o patrono da medicina e tudo mais, né? E ele é muito celebrado, todas as pessoas que estudam Ayurveda celebram, tem mantras para o senhor Dhanvantari, que são lindíssimos, e ele é como se fosse um médico, né? Então, enfim. E é um excelente dia para a gente estabelecer rotinas de saúde. Por isso que eu falei aquela questão de Vênus, tá? Porque periga aí a gente querer atender mais essa satisfação do que o que é correto a gente se alimentar, né? E não falo nutrição, não é só o alimento, né? Mas também uma rotina de oleação, de cuidados e com o corpo e tudo mais. Amanhã, dia 19, é o dia de Narak Chaturdashi,
que simboliza a vitória do Shri Krishna sobre o rei Narakasma. Essa energia fala da nossa capacidade de superar a ignorância, sofrimento, para seguir com a entrega devocional, né? Então, a ignorância nos afasta da entrega devocional. Isso é muito interessante. Eu venho estudando muito isso em Vedanta, com a Bhagavad Gita, com a Fernanda, né? Como é que a gente realmente coloca obstáculos na nossa própria devoção, né? Então, pensar sobre isso, pensar sobre confiança, né? E a faxina continua, né? Principalmente as faxinas relacionadas às crenças de, nos padrões de comportamento, né? Somente aqueles que a gente que já nos salvou algumas vezes. Então, ontem, quer dizer, hoje, dia 18 é uma faxina mais física, né? E amanhã, domingo, dia 19 é uma faxina mais mental, tá? Mas nada impede uma coisa de continuar e você misturar uma coisa com a outra, não, tá? Dia 20 é o dia de Mahalakshmi, é quando a deusa da prosperidade é convidada para entrar na nossa casa para morar um ano. E você não vai querer receber a deusa com a sua casa suja, com a sua casa cheia de coisas que não precisa mais, entendeu? Inúteis para você. Não, pelo contrário, essas faxinas são importantes para que a gente dê mais espaço, né, para a deusa habitar a nossa casa, a prosperidade habitar a nossa casa. Então, é muito importante essa reciclagem, né? E eu falando assim parece uma coisa fácil, mas é muito difícil desapegar. Ontem mesmo eu fui desapegar de uma caixa, que eu já estudei roteiro, né? E aí eu tinha todos os meus escritos de roteiros, de histórias que eu tinha começado. Eu tinha tanto amor com isso, mas eu fiquei pensando, eu vou escrever essas histórias? Não, eu não vou escrever mais essas histórias. Se eu for escrever histórias novamente, certamente serão outras histórias, não serão mais essas daí. Agora foram no lixo, entendeu? E foi, entendeu? E assim foi um processo bem cansativo ontem comigo, mas eu consegui me desapegar de muita coisa, tá? E o que é interessante também, pela tradição, tá? Continuando aqui o Diwali, é que o Diwali acontece na lua nova, então tá escuro, né? Vou colocar de novo aqui. Espera que eu vou compartilhar novamente. Cadê? Ah, tá aqui. Uhum, tá. O Diwali acontece, então vou botar aqui dia 20. Deixa eu botar aqui 18, 19, 20. 20, tá. Então aqui, o que que você percebe? Que existe aqui um movimento muito forte nessas tanto em Virgem quanto em Libra, né? Em Libra temos Sol, Marte e Mercúrio. Em Virgem temos a Lua e Vênus, tá? Então, o Diwali, ele acontece, na verdade, ele começa na lua nova do dia 20. Então, a lua nova do dia 20 às 7 horas e 45 minutos. Então, já começou aqui, né? Porque já coloquei um horário de 14 horas e 34, então o Diwali, a lua nova já começou, tá? Do dia 20 para o dia 21, é isso mesmo, do dia 20 às 7h45 e vai até às 9h23. Então, você vai vendo o seguinte, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que essa lua aqui em Vênus, às 14 horas do dia 20, já está com 24 graus. Então, vamos botar mais algumas horinhas nela, só para vocês perceberem o movimento. 25, e aí 26, mais um pouquinho. Tá. Uhum. Eu quero encontrar o pico, quando ela realmente, né, fica. Ela já está muito próxima do Sol, porque o Sol está a 3 graus e 44 minutos e a Lua já está a 29 graus. Mas eles vão ficar juntinho ali, né?
Aqui, pronto. Então, mais ou menos a partir de 1 hora, deixa eu voltar para o meu ascendente, para só comparar uma coisa com a outra. Isso. A partir mais ou menos de 1 da manhã, você tem aqui, que já vai ser dia 21, né? É, no nosso horário brasileiro, no nosso calendário, você vai ver que em Libra vai estar Sol, Lua, Marte e Mercúrio, né? Então, uma verdadeira festa no céu. Então, é dito que essa noite, né, que começa essa noite, não, esse período, esse dia lunar inteiro, que começa às 7h45 da manhã e vai até às 9h43, 9h23 do dia 21, é um período para você manter na sua janela uma lamparina acesa, tá? Pode ser uma vela, pode ser uma lamparina, algum tipo de iluminação. Porque, como a lua é nova, ela é um ambiente muito escuro. Então, é dito que o código para Mahalakshmi entrar com a prosperidade na sua casa são as janelas acesas, as lamparinas acesas, tá? E isso também representa um momento. Eu vou parar de compartilhar, só queria ter mostrado isso para vocês. E isso representa também o seguinte: a gente tem um grande épico indiano, que é o Ramayana, né? Todo mundo, se não conhece, vale a pena conhecer, é uma história maravilhosa. E o Diwali representa a volta de Rama, Sita, Lakshman para Ayodhya, que é o reino deles depois de um longo período de exílio, depois de muitas provações, né? E também é o momento quando Hanuman, né, que sempre apoia Rama, que apoiou Rama nas atividades, nos deveres que ele tinha que fazer, conhece Ayodhya e conhece o reino de seu senhor, né, pela primeira vez e fica admirado de ver o quanto Rama era amado pelo seu reino, no seu reino, pelas pessoas do seu reino. Então é um momento muito bonito, porque é dito que nessa história, como era a lua nova, né, as pessoas colocavam as lamparinas na porta de casa, nas janelas, para iluminar o caminho de volta de Rama para o seu reino. Então, isso representa, como o Rama representa o Dharma, representa as ações corretas, as ações que precisam ser feitas, né? Representa você iluminar o caminho do Dharma para dentro da sua vida, né? Que é o que Mahalakshmi também representa, né? Então, eu acho muito bonita essas histórias, eu sou muito encantada, gosto de ficar estudando, lendo sobre isso, e, e por conta disso que eu resolvi fazer esse vídeo e entregar para vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima.